Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio da 3ª temporada do podcast da CDL Jovem Caxias, o Chima Jovem, que tem como patrocinadora a Sicredi Pioneira, a maior cooperativa da América Latina. Eu sou a Laís Regina Pigato, hoje como coordenadora de projetos educacionais da CDL Jovem, e estarei com vocês na apresentação deste episódio. E para apresentar comigo, ao meu lado está o coordenador de ensino da CDL Jovem. Bem-vindo, Humberto Adami. Muito obrigado, Laís. Então, estamos na 5ª etapa da nossa trilha empreendedora. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como expandir o seu negócio, delegar para crescer. O Chima Jovem, a gente faz um bate-papo falando sobre empreendedorismo, onde a gente consegue, nesse bate-papo, trazer a realidade do empreendedor. E temos a honra de apresentar o nosso convidado. Ele que é fundador da Golfran, empresa caxiense de venda direta multicanal, com atuação nacional que integra indústria, logística, franquias e consultoras autônomas, oferecendo o maior catálogo de produtos do setor e soluções completas de comercialização, pagamento e distribuição. Gotardo Cavalli, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite e compartilhar um pouquinho da tua história e a Golfran. Boa tarde a todos. Obrigado, Laís, Humberto e o CDL Jovem que está aí fazendo esse trabalho muito legal. Acho que para o jovem é um incentivo para que ele comece a agir com as suas próprias pernas, o seu próprio negócio, que sai da indústria e começa a ter uma característica de todo empresário. Do início é difícil, depois vai acontecendo os obstáculos da vida, né? E as coisas vão acontecendo. E o jovem de hoje, ele tem muito mais ferramenta para trabalhar. Não é que nem quando a gente começou, que ia viajar de ônibus, o sistema de venda era diferente, hoje é mais digitalizado, mas hoje a oportunidade ela está um pouco mais difícil, porque hoje a concorrência está maior, mas tem muita ferramenta para se trabalhar. Perfeito, muito obrigado, Gotardo. Justamente sobre isso será a nossa primeira pergunta. A gente gostaria de saber um pouquinho sobre o início da Golfran. Ela foi fundada em 1986. A gente gostaria de saber como é que tudo começou, como é que era o mercado na época, qual era a visão que vocês tinham quando vocês iniciaram o negócio. E na sequência também gostaria de saber como é que está hoje a Golfran, como é que é a visão que vocês têm dos dias atuais aí, e do mercado também, por que não? Que eu falei no início do nosso bate-papo, no início é meio complicado. A gente começa a fazer um negócio, e empreendedorismo hoje é um pouco difícil, que nós estávamos falando antes, de estados, uma guerra fiscal entre estados, tá? Mas vamos falar da Golfran. Eu acho que é importante a gente saber os tropeços da vida que a gente tem e que não deve desanimar. A atitude, eu sempre falo que a atitude e a honestidade de qualquer empresa é o futuro dela. A pessoa hoje que não tem atitude, ela pode tirar 2, 3, 4 faculdades, que a atitude é a coisa mais importante junto com a honestidade da empresa. Então, eu comecei em 1986, foi 8 de abril. Eu sou de uma família que tem 4 homens e 4 mulheres, então é bastante gente para dar comida. Meu pai tinha que trabalhar mais do que eu, porque para nós é mais fácil hoje, né? Mas eu, de 4 irmãos, eu me dediquei mais ao lado comercial. Então, eu comecei isso com 19 anos, tá? Hoje já estou com 62, que antes da Golfran já tinha iniciado um trabalho há 2 anos antes. Isso começou em 84. Infelizmente, eu não consegui estudar, eu tenho até a 8ª série. Mas a minha atitude falou mais alto que talvez o estudo. O estudo é uma coisa muito importante para todos nós. Quanto mais tu estuda, mais tu tem chance de crescer. Mas nada adianta ter várias faculdades sem a atitude do ser humano. A atitude é uma coisa que está dentro de cada um de nós, tá? E a honestidade também, junto com a atitude. Então, eu comecei em 1986, na venda porta a porta, comecei vendendo. Como eu trabalhei para o meu irmão 6 anos, né? Eu ganhava comissão.
E depois eu trabalhei mais 6 anos para outra empresa. Mas eu, no início da minha vida, na venda direta, que é puramente tato a tato com o cliente, não é lojista, é tu bater na porta do cliente embaixo de chuva, embaixo de sol. Às vezes os bairros não tinha nem calçamento e tu chegava no cliente com todo o sapato embarrado e tu tinha que entrar na casa do cliente. Então tu tentava limpar o sapato antes de chegar, porque não sujar a escadaria, que muitas casas, hoje não tem mais isso, mas a escadaria é tudo externa. Então tu tinha que chegar ao cliente e tu não podia sujar a escadaria dela. A gente chamava os corredores, que é a escadaria que tu sobe numa casa. Praticamente toda a casa tinha uma parte que era o corredor, e aí tu fazia a primeira abordagem com o cliente. Mas para chegar lá, tu olhava para o chão e vê se tu não sujou. Porque se tu sujava, a mulher já ficava puta da cara. Perdia a venda, né? Putz, o cara vem aqui querer me vender, me suja tudo. Passa. Mas foi um início do negócio. A primeira viagem que eu fui fazer, porque era venda de enxoval somente, eu tinha 22 a 24 fotos, que era o conjunto de cetim de 12 peças, o Depois 18, o jogo de banheiro de cetim, o jogo de cozinha com cortina, xadrez, o poá. Isso, as mulheres começaram a fazer enxoval. Como é que elas começaram a fazer enxoval? Quando uma mulher nascia, o que acontecia? A mãe, a avó, dava os primeiros panos de prato. Aí depois a mãe comprava alguma coisa, porque desde o início da vida dela, era começar a fazer enxoval para um dia ela casar. Por isso que eu tenho uma empresa chamada Ladota, porque você falava a dota da mulher para poder casar. Então, primeiro os panos de prato a avó dava, e depois a mãe comprava alguma coisa, e quando a moça começava, a menina, começava a trabalhar, ela começava a fazer o enxoval dela. Então, eu entrei bem nessa época que as pessoas faziam muito enxoval. Elas compravam toda a roupa de cama, ia se preparando 5, 6 anos, comprando, para um dia poder casar. E tudo meio combinando, assim, né? A cama com o chambre, que na então, época, né? Eu fazia esse trabalho para ela, quem escolhia enxoval para elas era eu. Eu disse, essa vez tu pega o jogo de cozinha, o jogo de banheiro, o jogo de lençol. A outra vez tu pega um jogo de cetim. Aí eu só visitava o cliente 6 meses. Aí tinha os cobradores que faziam a cobrança, casa em casa, com carnê, tudo certinho. E eu visitava, começava de um lado da cidade e continuava visitando até terminar aquela cidade que fazia, que nem Bento Gonçalves, uma cidade que eu trabalhava muito lá dentro. Eu ficava um mês em Farroupilha, 2 semanas em São Marcos, mais 2 semanas em Guaporé. Então, essas cidades que a gente visitava, aí de 6 meses voltava a vender mais um enxoval e ela pagava em 4, 5 vezes com um carnezinho que todo mês o cobrador ia cobrar na casa dela. Quer dizer, quando ele terminava de pagar, a gente tinha que comprar outro enxoval. Exatamente. O que eu fazia? Hoje, Humberto... Laís, vamos falar a Laís, porque Humberto não faz enxoval. Não. A Laís quer comprar. Mas, Gotardo, eu estou muito endividada, porque uma vez se fazia muito carnê para cobrar. Tá, Laís, quando que tu pode começar a pagar? Nós estamos no mês de novembro, início de novembro. Esse ano não dá para começar a pagar. Tá, então vou te fazer um pedido, eu vou te entregar em janeiro. Por que eu fazia isso? Porque eu sabia que ia voltar só daqui a 6 meses. E quando voltava, eu tinha que... Os meus clientes tinham que ter terminado de pagar. Senão eles acabavam não cobrando mais naquela viagem. Então eu fazia as parcelas e marcava, tal mês eu tenho que começar num canto da cidade e varrer toda a cidade. Chegar no final, eu sabia o mês que eu tinha que voltar, começar a varrer ela de novo. Varrer em termos de
linguajado de fazer venda, né? Sim, com certeza, claro. De porta a porta. Eu sei que muitas vezes a gente chegava na cidade e não voltava, ficava daqui a Bento, ficava toda semana lá. Porque era ruim voltar de ônibus e todo dia e voltar para a cidade. E quando se chovia, gente, as pessoas que saíram de uma família humilde, como sair? É difícil até para comer. Muitas vezes, eu tenho orgulho de falar isso, que eu ia ao supermercado, hoje até existe, há poucos mercados tem, um saquinho de leite com um saquinho plástico. Comprava 1 quilo de banana, ia para o hotel, às vezes comia leite e banana, porque tu não tinha condições de pagar um completo, que era uma vez, hoje chama prato feito. Então, o início todo ele é assim. Mas é importante, até eu faço para os meus franqueados de hoje, eu sempre falo assim, ó, tu começa a botar água dentro de uma caixa d'água. Mas procura botar meramente um pingo, assim, 10 vezes menor do que a água entra. Porque tu tem que chegar na metade da caixa d'água para poder tirar a água que tu precisa. Tu pode gastar um pouco mais de água. A quantidade que entrar, tem a quantidade que sai. Porque se tu começar, um empresário, e ele começar a botar água dentro da caixa d'água e abrir na mesma proporção, esse empresário nunca vai ter sucesso. Porque tu tem que ter um equilíbrio financeiro dentro da empresa. Toda empresa que começar, não estou dizendo que tu não pode ir ao banco, tu tem que ir ao banco. Mas a economia no começo, ela é muito maior que quando tu atinge um patamar que tu pode tirar um salário. Eu viajei 2 anos de ônibus. Eu já tinha condição de comprar um carro. Que eu, desde o início da venda, eu me identifiquei bem com as vendas. Só que eu ia viajar de ônibus para não gastar mais para eu viajar de carro. Então, muito tempo eu viajei de ônibus, ficava naquela cidade, às vezes um bairro ficava 4, 5 quilômetros longe do hotel, ia lá naquele bairro e começava a trabalhar de manhã, comia um sanduíche, comia alguma coisa para ficar até de noite. E voltava para o hotel, de manhã cedo, cedinho, eu pegava o meu catálogo, que era um catálogo de 20 e poucas páginas, começava lá no fundo, onde eu parei o último cliente, começava vindo e visitando os outros clientes. Então, os clientes que, uma vez, os clientes estudavam muito à noite. Hoje também, mas naquele tempo, o que se fazia? Aquele cliente, porque eu passava durante o dia, eu anotava numa cadernetinha que hora precisava estar aquele cliente. Ah, minha filha veio de meio-dia, porque de noite ela estuda. Então, eu almoçava 11h30, aí por meio-dia e meio, meio-dia e 20, já ia no cliente antes do cliente ir trabalhar, para fazer a encomenda que ela queria. Aí eu trabalhava até 1h15, que era o horário ali em torno de 40, 45 minutos, que eu conseguia visitar mais clientes na hora de meio-dia. Porque de noite, da empresa que ela trabalhava, ela ia direto para o colégio. Então, eu tinha que visitar no sábado ou na hora de meio-dia. E aquelas clientes que não estudavam, aí o que eu fazia? Depois das 6 horas, 6h15, no momento que ela chegava em casa, eu começava a visitar. O último cliente que eu entrava na casa dele era 9h30 da noite. Aí eu ficava até 15 para as 10, eu tinha que cronometrar o tempo, porque a maioria das pessoas que comprava os nossos lençóis bordados, jogo de cozinha, jogo de cetim, é pessoas que faziam enxoval. Então não é a dona de casa que comprava. Então, de noite eu cronometrava o tempo, não posso ficar mais 15 minutos porque eu tenho mais 6 clientes para visitar. Se eu me amarrasse muito naquele cliente, eu não conseguia realizar a venda do dia. O que eu fazia sempre quando saía de um cliente? Virava o talão de pedido atrás, somava, cheguei até tanto. Eu tinha minha meta diária, eu tinha que fechar diário tantos R$1.000 de venda por dia. E essa meta era tu que... Minha. A empresa não... Não era a empresa que te cobrava? Não. Porque eu ganhava comissão. Sim, claro. E no final da semana, se eu não conseguir atingir a meta até sexta-feira de noite,
Eu trabalhava o dia todo, até no sábado, até 6, 7 horas da tarde, para poder fechar a meta da semana. Entendi. Hoje, é o objetivo de cada um de nós. Claro. A atitude que eu falei no início é uma coisa muito importante, tu traçar a tua meta, mas para chegar à meta, a primeira coisa que tu tem que buscar em ti o esforço para chegar até lá. Que é difícil, às vezes, tu traçar uma meta e tu não chegar, mas aí a pessoa tem que ter o esforço dela. Com certeza. Complementando a tua fala, né? Eu acho que a gente pode ter ali como inspiração, né? E algumas dicas também de como ser um empreendedor é a questão do planejamento, a persistência. Isso que tu fala bastante da atitude, né? Porque são pilares básicos, né, Humberto? Com certeza. Para poder prosperar num bom negócio, né? É importante que eu sempre falo para as pessoas, tenha foco no que tu faz. Porque tem empresários que trocam de empresa todo ano, troca de objetivo, troca de produto, tem que ter esse cuidado. O empresário hoje, o que eu quero fazer? Tá, eu vou fabricar calça jeans. Tá, e quantas calças eu vou ter que vender para pagar esse custo fixo? Quanto eu tenho que produzir, quantos empregados eu vou ter que ter? Calcula. Primeira coisa que o empresário tem que saber, conhecer o que ele quer fazer. Eu, mais ou menos uns 15 anos atrás, entrei na construção civil. Eu disse, o que eu vou fazer na construção civil? Eu vou construir apartamentos para vender, eu vou construir pavilhões para alocar. Tu tem que ter o norte, para onde tu quer ir, o que tu vai fazer. Que eu sempre digo para as pessoas também, interrompendo um pouquinho, o que tu faz com o dinheiro depois que tu ganha? Às vezes tem empresário que ganha, fatura bem, mas não sabe utilizar o dinheiro dele. Então, saber o que tu quer fazer, conhecer o produto. Tá, eu vou fabricar calça jeans, eu vou ter que entender que tipo de jeans eu quero comprar, que tipo de jeans o mercado ele está comprando. Porque não adianta eu lançar uma calça jeans a R$500, eu não tenho marca, eu estou iniciando. Então, sempre no início de qualquer empresa, ele tem que conhecer o que ele vai fazer. Vou fazer jeans, então vou me dedicar a jeans. Eu vou fazer jeans, depois eu não vou fazer cueca, depois vou fazer camisa. Não, tenha o foco no que tu quer chegar. É importante, hoje o jovem, saber o que ele quer. Porque não adianta eu ser um empresário, cada pouco eu estou trocando de produto. Hoje eu fabrico jeans, amanhã eu quero fabricar panela, depois amanhã eu quero começar a construir, e tu não cria a raiz do que tu faz. O foco de uma empresa é muito importante. Ela tem o foco. Eu estou há 40 anos, nós vamos completar a Golfran dia 8 de abril de 2026, mas nós sempre tivemos foco na venda direta. Então, eu não fui para e-commerce, não fui para loja física, não. O nosso foco é venda direta. Vamos fazer o que a gente conhece. Não adianta me meter, agora que eu tenho o Brasil todo na mão, eu vou começar a botar loja no Brasil todo. Até não seria uma mal ideia, mas aí o que eu vou fazer com meus franqueados? Eu vou desmontar uma rede que eu construí para começar a construir outra rede de varejo? Então, tenha cuidado quando tu quer mudar o foco da tua empresa. Muitas empresas quebram porque elas mudam o foco. Eu estou construindo uma calça de R$50 de custo, agora minha calça tem que ser 200. Mas eu não tenho público, eu não tenho marca. Então eu tenho que continuar muitos anos produzindo a calça de R$50, que a loja vai vender a 110, a R$100, para um dia criar uma marca e começar a fabricar um produto melhor. Então, sempre procure não modificar muito a tua empresa. Ela tem que subir degrau por degrau e não trocar de um produto de 50 para R$500. A tua empresa ela não vai assimilar isso. Nós temos um fornecedor que está muito bem no mercado. Estava muito bem. Aí o que ele fez?
Ele criou uma marca superior que aquela e criou é uma empresa de 100 anos que eu estou falando. E criou outra marca para disputar com as melhores marcas de cama, mesa e banho do Brasil. O que aconteceu com a empresa? As 3 marcas sofreram. Tanto a marca inicial, que era a procedência dessa empresa, era o que ela conhecia. Aí depois a outra marca, que era um pouco superior, beleza, então vou começar a lançar uma marca um pouco superior daquela que eu tenho. Não, ele lançou uma marca um pouco superior e lançou um top na linha de cama. E essa empresa, ela não fechou porque a família tem muito recurso financeiro. Senão, infelizmente, uma empresa de 100 anos, por causa de uma atitude de um diretor, ela quase fechou. E por falta de foco também, né? É. Ela acabou querendo atingir muitos mercados e acaba perdendo a essência dela, digo, né? Um passo por vez. Dá É a mais mesma passo coisa que um profissional liberal, é a mesma coisa com o diretor de uma empresa, mesma coisa com um funcionário. Estou ganhando tanto. Agora então vou desmontar essa casa e vou fazer uma casa nova. Ele não conta quanto ele vai pagar mais de IPTU, quanto ele vai gastar para manter aquela casa e não soma que aquilo lá é custo fixo dele mês. Essas coisas tem que tomar cuidado a atitude que a gente toma dentro da empresa. Que aula, hein? Pois é, ficamos até meio sem palavras, né? Eu vou aproveitar, já tomar usar essa tua ideia, né? Uma das perguntas que a gente estava aqui comentando, né? Agora você é franquia, certo? Eu queria entender um pouquinho, porque isso virou foco teu. O teu modelo de negócio antes era de porta em porta, eu acredito que você, talvez uma equipe, e aí você começou a franquear, é isso? Isso. Eu fui vendedor, ainda sou vendedor, porque o vendedor nunca deixa de ser vendedor. Eu fui vendedor de porta a porta há 12 anos. Não foi um ano, já mudei para distribuidor, e botei para frente. Fiquei 12 anos vendendo porta a porta. Aí depois a gente botou distribuidores. Esses distribuidores quase uma franquia, tá? A gente determinava mais ou menos um preço que ia ele vender no produto, porque nós temos o catálogo, e automaticamente a gente, junto com eles, a gente estuda um markup para cada franqueado que possa ter os seus impostos, as comissões das consultoras e mais o lucro do franqueado. Então ficou aí mais ou menos uns 8 anos a 10 anos como distribuidores, e um dia, putz, cara, tem alguma coisa faltando. Eu tinha feito a camisa, eu tinha botado os botões, botado as casinhas, Sim. Só não tinha abotoado ela. Então, para que eu estou falando isso? Porque daí eu contratei uma empresa paulista, que é a Massa Crítica, do senhor Dr. Miguel, para que ele pudesse transformar o meu franqueado o meu distribuidor, para franqueado. Porque não... eu tinha que ouvir um pouco das pessoas o que é uma franquia. É isso que eu falei no início. Se tu não conhece para onde tu vai, nem vai. Fica na tua que tu ganha dinheiro. Então, o que aconteceu? 12 anos, eu sozinho vendendo porta a porta, depois contratei mais um vendedor e tinha 2 cobradores. Depois de 8 a 10 anos, 12 anos depois, eu comecei a tirar os encartes, porque a nossa região de Caxias era a cidade do bordado. Uhum. Eu comecei a comprar da Leper produtos, que era roupão, colcha, toalha de banho, e as pessoas viam que eu estava comprando e vendendo, porque Caxias não comprava o produto e vendia. Ela pegava o pano e transformava em produto. Que o maior fornecedor de pano hoje, era uma vez, que hoje não existe mais, era Coteminas. Uhum. Então eles compravam as peças de pano, faziam os lençol, as colchas, o edredão e vendiam. Aí eles viram que eu comecei a comprar produto pronto. Aí eles pediram, Gotardo, tu não consegue aqueles encartes que tu tira do produto, me dá que eu vou botar na minha equipe de vendedoras? Para vender. Que todos eles, as fábricas de bordado, todas elas tinham seus clientes que vendiam porta a porta.
Sim. Não era vendido em loja. Era só porta a porta. Em Caxias nós tínhamos em torno de 28 a 30 fábricas de bordados. Nossa Senhora. Então, ainda mais aqueles sem registro, que daí tinha mais outro tanto. Porque eles compravam o pano no atacado, mandavam as bordadeiras bordar e eles saíam vender. Em torno de 32 fábricas. Então, eles começaram a me pedir os encartes. E eu comecei a fornecer para eles. Então, só que tanto encarte que eles pediam, eu tinha que comprar muita mercadoria para poder tirar os encartes que vinha dentro do produto e dar para eles botar dentro do saquinho plástico para poder as vendedoras dele vender. Aí eu comecei com a fábrica, ó, quando vocês vão produzir encarte para vocês, eu quero 1000 dessa, 1000 dessa e 1000 dessa. Aí vinham os pacotes, que eu não precisava mais tirar os encartes que vinha dentro das colchas, dos roupão e das toalhas. Aí eu comprava os encartes dele. Eles te vendiam, eles não te davam. Não me vendiam. Te vendiam os encartes? Vendiam os encartes. Tá, os encartes então vai custar 5 centavos, 10 centavos cada um. Pegava 1000 de cada modelo, mas às vezes vinha 20, 30 mil encartes. Meu Deus. Aí depois eu comecei a produzir o meu próprio encarte. Isso foi... Na época, 86, 2006, 2000 e... Eu acho que eu lembro que eu era pequenininha, eu tinha 96, 97, mas ou menos, 96, 97. A minha sobrinha Laís sabe disso aí. Então eu comecei a produzir os encartes, o fotolito que se fazia uma vez, e mandava a gráfica, ela produzia tanto encarte que lá. Porque as fotos, se eu ia usar foto para vender, quando as outras fábricas pediam os encartes, eu não tinha mais, imagina, eu tinha que comprar muito encarte. Então eu comecei a produzir os fotolitos. Ainda se fazia toda a parte de plástico. Então uma fábrica produzia o saquinho plástico, já furados, e a gente botava aquelas pastas que vem em livraria, e botava dentro daquelas pastas que fazia um catálogo. Como se fosse um catálogo de venda porta a porta. Uma isso. mala, tipo uma malinha, assim, pretinha. Era bem bonito. E se botava uma mala direta. Aí depois dessa época aí, eu fazia lista de preço. Só a quantidade de produto começou a crescer. Aí a lista de preço chegou a 10 páginas. Aí tu vai ver, eu quero um roupão daquele modelo. E a hora que tu achar o produto. Aí eu contratei uma empresa chamada Pimaco, que fazia 200 milhões de etiqueta por nós por mês. Nossa Senhora. Então o que se fazia? Antes que fazia a tabela de preço, os distribuidores, quando tinha já aberto os distribuidores. A gente comprava da Pimaco, aí comecei com um programador, que a empresa começou nessa época, com um cara que fazia a programação da empresa, e fazia naquela máquina agulhada, engatava nos 2 cantos, os buraquinhos, que encaixava e rodava as etiquetas. Mas enrolava toda a etiqueta, uma por cima da outra. Aí bota fora 1000 etiquetas, começa tudo de novo. E naquele tempo, todo o distribuidor, ele pagava em torno de 10 a 12 reais daquele tempo, para outras pessoas colarem etiquetas no lado do código do produto. Meu Deus. Então, um catálogo que era desse tamanho, ele ficava assim. Porque aqui na ponta ele ficava assim, mas lá no final ele ficava assim. De tanta etiqueta que o cara colocava isso no catálogo. Meu Deus do céu. Aí, depois dessa época aí, a gente começou a fazer o catálogo encadernado. Com o seu preço, com já o preço dividido em 4 vezes. Então, de Minas para baixo, ele tem uma marcação, e de Minas para cima é 10% a mais, por causa dos impostos que tinha que pagar a diferença dos estados. Aí, quando a gente começou a fazer o catálogo encadernado, que foi que contratei o Miguel para montar a nossa franquia. Ele chegou lá e me disse para mim, tu tá com a camisa pronta, tudo certinho. Tu só falta abotoar a tua camisa. Que eu já tinha feito todo o trabalho, aberto no Brasil todo não, mas mais ou menos foi uns 12 estados, e ele aí montou a franquia, porque
Aí eu tenho um estatuto de franquia, como tem que agir, como o franqueado tem que agir, como é que o franqueador tem que agir contra o franqueado e o franqueado com o franqueador. Foi criado todo um sistema, né, que pudesse facilitar o dia a dia, né, das negociações e também fazer com que a empresa, eu acho que caminhasse mais rápido, né? A franquia, ela ajuda nessa questão da organização. Da também, franquia, né? o que foi? A gente podia abrir mais o sistema porque ela tinha uma legislação de franquia. Então eles tinham que respeitar as cores da empresa, eles não podiam expor a empresa em qualquer lugar. A gente ia na cidade, aqui comporta uma franquia ou não comporta. Aí nós começamos a ser profissional. Aí começamos a ficar um pouquinho maior do que nós era. Então a gente realmente foi dado passo a passo, como eu falei no início, e tornamos franqueadores. Show. E aí, considerando isso tudo, né, esse crescimento, essa evolução da Golfran, né, considerando, então, colaboradores, consultores, franqueados, quantos profissionais estão conectados nessa cadeia hoje? Eu estava falando no início com vocês, antes do nosso bate-papo, que a Golfran vem sofrendo, mais ou menos uns 3 anos para cá, uma queda no faturamento, por causa dos e-commerce, que hoje facilita a vida de todo mundo. Mas o catálogo, eu acredito que ele jamais vai um dia desaparecer. Porque tem a tia que ela compra da sobrinha, a sobrinha vende para a avó, vende para o vizinho. É um elo de relacionamento. O que está atrapalhando um pouco a gente é o markup que o e-commerce coloca em cima do produto e a gente, por causa do que a gente tem num estado que não tem benefício fiscal, a gente tem um custo mais caro de tributação. Então, hoje, estados que nem eu estava falando no início, em Extrema tem 30 mil habitantes, no país a gente tem 220 milhões de habitantes, em Extrema representa 25% da venda por e-commerce no Brasil. Por que uma cidade com 30 mil habitantes representa 25% da venda, incentivo fiscal? Então, hoje é um e-commerce que vai lá, paga 1,5%, 1,7% de ICMS. Nós, aqui, para vender fora do Estado, pagamos 12%. Então, essa guerra fiscal, acho que os comandantes, que nossos políticos aí, estão fazendo uma reforma tributária, que ela tem que vir muito rápido, só que ela vai demorar até 2033, para que mude essa guerra fiscal entre Estado. É que nem eu tenho uma fábrica chamada Ladota, e eu tinha construído um parque fabril para ela aqui. Quando eu fui ver a tributação, eu tive que mudar para Blumenau. Então, essa guerra fiscal que está entre Estado e ainda entre município, nós já temos uma guerra com os países asiáticos. Uhum. Agora nós temos uma guerra fiscal, agora não, já faz mais tempo, tá? Que os estados estão tentando roubar empresas de um estado para outro, dando benefícios fiscais. Pode ver muitas empresas que estavam no estado do Rio Grande do Sul se mudaram para o Espírito Santo, para Santa Catarina. Não tem uma importadora que está no estado do Rio Grande do Sul. Por que eles se mudaram tudo para Santa Catarina? Por causa do incentivo fiscal. Isso já teve, há uns 6 a 8 anos atrás, a guerra de portos, que conseguiu dar uma equilibrada, mas ainda Santa Catarina vale a pena tu ter importadora lá e não aqui. Então o estado do Rio Grande do Sul perdeu muito com isso. Não só o estado do Rio Grande do Sul, o Paraná, outros estados, que não tem esse incentivo fiscal. E nós sofremos muito em cima disso aí, porque quando chega o final, o teu preço não é compatível com o preço que vende na internet. E aí impacta muito nessa questão desse sistema também do franqueado, né? Porque ele acaba não perdendo vendas, gente tinha tendo que fechar. 118 franquias, em torno de 14 mil consultoras, os franqueados tinham. Hoje a gente tem em torno de 8 mil consultoras e 64 franquias. A gente deu um passo para trás, porque é importante que tu saiba a tua empresa onde ela está. Ela está nesse momento que eu tenho que recuar. Saber recuar é a coisa mais inteligente do empreendedor. Na hora que ele tem que saber, opa, tem que dar um passo atrás
para poder, lá na frente, ter um espaço atrás. Eu estava dizendo numa convenção, eu estava dizendo para os franqueados que nós tínhamos um Titanic lá no meio do mar, e esse Titanic fazia 2 anos que não andava para lugar nenhum. Tivemos que tirar, largar o Titanic e criar um barco a motor, que o custo dele era bem mais em conta, e começar a viajar com barco a motor. Já chegamos no Titanic e tivemos que recuar. Eu acredito que essa guerra fiscal que está tendo aí vai se mudar toda a tributação do Brasil, e muitas empresas que estavam em outros estados e vão emigrar para o estado de origem. Claro. Porque é ruim tu ter as tuas raízes aqui e tu tem que mudar para outro estado, como agora nós temos uma guerra aí que acabou com a indústria brasileira, é o Paraguai. Com certeza. Calei Maquila. Uhum. Hoje, as maiores empresas de confecção não estão mais no Brasil. Estão no Paraguai. A Lupa é um exemplo, né? Eu já fui para lá há 5 anos para botar uma indústria lá, mas também não é tão fácil uma empresa pequena que nem a nossa ir para o Paraguai. Porque lá tu tem que ter uma residência própria, tu tem que ter um certo tipo de faturamento para valer a pena. A última que foi agora de Malicuia, a Lupo. A Lupo não produz uma peça no Brasil. Quem perdeu? O Brasil. Quem perdeu muito esse tempo aqui? O estado do Rio Grande do Sul, que mudaram para outros estados. Agora o Brasil, além dos países asiáticos, estão perdendo aqui para o nosso vizinho, o Paraguai, que lá tu tem 8% da carga funcionária. Agora que hora deve ser... Agora é 3 horas. 3 horas da tarde. Beleza, Humberto? Eu vou desligar da empresa, não tem sindicato, não tem fundo de garantia, não tem 30 dias, não tem nada. É isso que tem que mudar. O país ele tem que se igualar a outros países que também trabalham nesse modelo. Porque a gente realmente está na mão do governante. E se o governante não colocar, se igualar aos países vizinhos, ou fazer essa reforma quanto antes, o Brasil vai perder e está perdendo muita empresa para o Paraguai. Eu vou voltar a fazer uma pergunta aqui que a gente tem. Lá no começo, tu falaste, no início do teu raciocínio, né, que a Golfran, ela trabalha com a sobrinha que vende para tia, que vende para avó e tudo mais. Então, ela está baseada no relacionamento, certo? Puro relacionamento. Então, uma das perguntas que eu tenho aqui para te fazer é justamente sobre isso, né? Sobre como que tu enxerga que a Golfran e o modelo de negócio nela impacta tanto na questão de empreendedorismo, de trazer essa questão de empreendedorismo, essa questão de melhorar os relacionamentos também entre as pessoas. Como que ela enxerga essa questão? Nós temos uma premiação que até 1 ano atrás a gente fazia, e por orgulho meu e da empresa, eu tenho que dizer para ti, foi a empresa que mais trouxe pessoas dos outros estados para a Serra Gaúcha. Nós implementamos um ônibus, criamos uma pousada que chama Osteria Cavalo, Hanna Rec, só para trazer consultora dos outros estados para a nossa Serra Gaúcha. Se teve alguém que trouxe pessoas para a nossa serra, foi a Golfran. Eu trouxe mais que 5.000 pessoas nesse tempo das premiações das consultoras. Fala um pouquinho do impacto que isso tem na vida das pessoas, no pensamento também das pessoas. Porque... Eu chego a me arrepiar. Por quê? Gente, quando tu tira uma pessoa de 70 anos do Macapá, do Acre, Roraima, que são estados diferentes do nosso jeito de viver, Natal, Maceió, Fortaleza, mesmo aqui Goiânia, Tocantins, gente, as pessoas vestiam a camiseta, que tu via nela a vibração delas, conhecer o dono da empresa e conhecer, nós fazia Bento, Garibaldi, Nova Petrópolis, Gramado e Canela. 1 semana nós chamava as princesas da Golfran. Então, cada franqueado que adquiria R$100.000 por ano podia trazer uma consultora. Aqui elas tinham uma noite o fundi,
Uma noite, uma família alemã de Nova Petrópolis, que a gente jantava lá. Uma noite era o Galeto. E uma noite o Sebastião fazia o churrasco para eles. Quem era o Sebastião? Era eu. O que eu fazia para alegrar elas? Eu comprei uma máscara de uma pessoa de idade, cabelo meu calvo, branco, e eu colocava ela por dentro da camisa, tudo. Tu tocava na pessoa, tu não acreditava que aquilo lá era uma máscara. Porque os lábios ficavam perfeitos, os olhos ficavam perfeitos. Aí então entrava o gerente e conversar com elas, que era o final, é o último dia, era eu que fazia o churrasco, o Sebastião. Sim, E aí vinha minha filha, Palissade, vinha minha esposa, e depois ele chamava o churrasqueiro. Quando eu tirava aquela máscara, eu não aguentava mais lá dentro. Gente, muita gente chorou, muita gente acreditou. E uma coisa que eu fiz de bem para todas as pessoas que visaram, eu falo um pouco sobre o perdão. E as pessoas, muitas pessoas, muitas mulheres, guardam mais do que o homem, porque ela tem sentimento de um, sentimento de outro. E hoje eu vou dizer para ti, eu ensinei muitas pessoas a perdoar. Eu sempre falava para ela, todo aquele lixo que está dentro de ti, a mágoa que tu sente por causa do tio, por causa do vizinho, por causa de um cliente que não te pagou, limpa o teu interior. Eu sempre falava, comparava os lixeiros de rua. Se tu tá de um lado da rua e do outro lado, um lado tem lixeiro, outro não, tu vai onde não tem lixeiro. Vocês que são da área comercial, procure ir aonde não tem lixo. E aonde tu vai procurar as pessoas? Aquelas pessoas que sabem perdoar. Porque a pessoa que não perdoa, realmente ela não cresce. Amigos, porque ela está sempre de mau humor, ela está sempre revoltada, e não atrai financeiro. Porque ela está mais preocupada com o problema dela do que o crescimento dela. Então é sempre importante. Eu sempre fiz muito esse trabalho. Gente, perdoa. Quantas vezes tu tem que perdoar? 7 vezes, 70, 7.000 vezes 7, o quanto for possível. Eu não vou te dar, Humberto, perdão para ti. Eu vou chegar, tu acha que eu não tenho perdão, mas eu vou chegar, tá limpo, Humberto não tá mais aqui dentro, me incomodando. Porque se tu me incomoda, eu não consigo ter paz. E, na verdade, quem sofre é tu e não eu. Né? Estou sofrendo, não é Humberto. Exatamente. Então, o perdão pra gente, eu falava muito isso para as pessoas. As pessoas de 60, 50, 30, tinha toda a idade. Consiga fazer isso contigo mesmo. Perdoa as pessoas. Aí tu vai ver a tua amplitude de amigos. Isso impacta no negócio, na vida pessoal. No financeiro, muda toda a tua vida. Muitas pessoas. Eu vou dizer que 20 a 25% das pessoas choravam muito. Porque elas tinham muito mágoa e não sabia como perdoar as pessoas. É tudo dar perdão se a pessoa saber. Até o teu crescimento como pessoa vai ser outro daqui para frente. É muito legal a gente ver isso, né? E eu acho que eu posso falar aqui, porque eu fui uma funcionária Golfran quando eu era adolescente. Foi onde eu comecei a minha vida profissional, na verdade, né? Exatamente. E eu aprendi muito, assim, Gotardo, contigo. Não só tu como meu padrinho, como meu tio, como sendo da família, mas como profissional. E te ouvir falar sobre como tu impacta as pessoas, eu também me sinto impactada. Eu fui muito impactada nesse período e eu te agradeço muito, porque eu acho que a profissional que eu sou hoje, com certeza, foi a minha base que eu tive aprendizado lá no comecinho com os valores que tu me ensinou. E eu tive a oportunidade, acho que foram 5 anos quase que eu trabalhei na Golfran, de participar das convenções e eu via a felicidade dessas pessoas que participavam, que tinham a oportunidade de vir para cá e poder ver o trabalho que era feito, que é um trabalho de muito esforço, né? Eu digo realmente de trabalho, não é uma coisa... de formiguinha, que daí não caía do céu, nunca caiu do céu. Então eles viam, não é só um cara que criou um catálogo que tá ali.
entendeu? É um cara que trabalha, que tá ali, que tá fazendo e que se importa com as pessoas. Então, eu te agradeço muito. Muito obrigada pelos esses ensinamentos todos. Eu aprendo ainda muito contigo. A gente tá ali de ladinho, né, das empresas. Troca às vezes as ideias, né? Exatamente. E é muito bacana de ver e eu reforço. O que eu vivi lá dentro da Golfran e eu vi as pessoas sendo impactadas é exatamente isso que tu falou. Com verdade, com perdão. E com certeza com aquele incentivo de seguir em frente. Então, muito obrigada. É porque às vezes as palavras são duras, mas às vezes tu tem que colocar. Eu tenho o funcionário mais novo do escritório, tem 12 anos. Nossa. Então lá dentro da empresa, praticamente, as gurias que trabalham comigo lá, a gente é colega de trabalho. A gente se cobra, briga, tudo. É por uma razão. Mas é normal, né? É por um objetivo só, né? Porque eu sempre digo, uma família que não briga não é família. Porque tu tem o teu jeito de pensar, eu tenho o outro. É natural. Mas junto a gente pode discutir um momento melhor. Perfeito. Eu sempre, hoje no grupo, a gente tem aí 8 empresas que temos uma distribuidora de material elétrico, nós temos uma transportadora, temos uma fábrica, temos uma empresa de cartão de crédito, tem uma franqueadora e depois tem um CD. Então, dentro do grupo de empresas, minhas irmãs falam muito, mas por que tu tem sorte? Todas as pessoas, não é que elas falam que tem sorte, eu não sei como é que tu cuida tudo isso. Mas quando tu é correto e honesto e tu tem um foco do que tu quer fazer, tu pode ter 100, 200, 300 empresas. Que o sistema de administrar é único. É o certo, né? É o certo, nunca é errado. Então, se tu treina, a filosofia da tua empresa é agir na base de atitude e honestidade, que eu sempre prego isso, que tem que ter muitas empresas. Porque tu bota uma pessoa a trabalhar, muitas empresas eu botei e não deu certo. Mas o Silvio Santos, ele teve 150 e poucas empresas. Hoje ele deve ter 12 empresas. Ele mesmo disse, quantas empresas eu tive? Muitas não deu certo. Mas é importante, tente em fazer alguma coisa. Não passa por essa vida, podia ter feito, quando tu tem 60, 70 anos, aí tu não tem mais o que fazer. É importante vocês jovens, que estão assistindo esse bate-papo com nós, comece a empreender. Talvez tu vai encontrar na frente muitas dificuldades. Mas a melhor coisa que tu pode achar é dificuldade. O aprendizado tu aprende com a dificuldade. Todo dia, todo empresário, todo dia, tem que matar 1 ou 2 leões por dia. Eu sempre digo para as gurias lá do escritório, se nós fosse não tendo a experiência que tu adquire quando tu erra, é uma experiência que tu gravou. Não é tu estudou e eu nunca errei. Não. Quem não caiu primeiro tomba de bicicleta. Imagina. Diz o nosso Salvador lá em cima. Quem não tem um pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo tem o direito de errar. Mas tenha foco, tenha atitude na tua empresa e honestidade. É isso que a empresa... E saiba para onde tu quer ir. Não fica pulando de galho para galho, que aí tu nunca vai achar o teu caminho realmente... que, eu sou bom nisso. Foca no que tu é bom. Hoje, eu só cuido da incorporadora e cuido da Golfran. Eu tenho meu filho que toca a fábrica, o Miguel que cuida a parte do distribuidor de material elétrico, o Flávio que cuida da transportadora, a outra minha filha cuida do marketing, de toda a Golfran. Então, cada empresa tem umas pessoas que cuidam. Pessoas de confiança. Né? Tem que delegar. Tu quer crescer, no começo é difícil delegar. E até hoje eu sinto dificuldade para delegar, tá? Porque a gente que cria um filho é a mesma coisa que uma mãe, que ela é uma mãe. É difícil tu largar ele de mão. É que não é uma empresa. É difícil tu largar uma empresa de mão. É difícil tu largar um filho de mão. Tu tá sempre olhando. Mas mãe, tu cuida muito com isso. Eu estou cuidando porque eu sei quem tu é. E a empresa da gente também. Eu tenho que estar com os olhos em cima da minha empresa. Tu pode delegar, mas observa o que está acontecendo. Exatamente. Acho que a gente está chegando ao fim. Estamos já encerrando quase o nosso bate-papo aqui. Tu queres fazer a última pergunta?
Na verdade, a gente sempre convida, né, as pessoas que estão aqui trocando uma ideia com a gente para deixar um recado para os nossos jovens empreendedores, para o pessoal que quer empreender ou que já está empreendendo, porque eles saibam também um pouco, né, de quem já trilhou essa estrada, quem já passou por esse caminho. Se puder deixar uma mensagem para os nossos colegas, os jovens empreendedores. O jovem de hoje que está iniciando essa carreira sofrida, que é o empresário, que eu digo que o empresário, ele não tem rosa o dia todo, tem espinho, tem muitos problemas, muito mais que ele é um profissional que trabalha dentro da empresa, às 18 horas ele vai embora e a empresa fica aí. Então, eu procuro dizer para vocês, tenha atitude, honestidade e foco para onde tu quer chegar. Não desista no primeiro tropeço, porque vários tropeços tu vai ter. Muitas vezes, tu tá à vontade de mão, você é empregado, que é melhor que ser empreendedor. Mas quando tu tem uma carreira de diretor de uma empresa e que tu é despedido dessa empresa, é a mesma coisa que tu fracassar dentro de uma empresa. O fracasso é o aprendizado todo dia que tu tem que ter. Procura sempre aprender com os erros que tu comete. Isso é a melhor coisa, é a melhor faculdade que tu pode ter. Aprende com os erros que você comete. E procura não cometer os mesmos erros. Sucesso você que está iniciando essa nova trajetória aí de empreendedor. Eu acho que o empreendedor é um jardineiro, um eletricista, é todo profissional que cria o seu próprio negócio e faz o seu próprio salário. Então esse salário que está fazendo, cuida para não botar um salário muito alto inicialmente, no começo da tua carreira. Seja empregado da tua própria empresa. Eu sempre digo para os franqueados, faça as regras da tua empresa e siga como empregado da tua empresa. Não crie regras e modifique as regras porque tu acha que tu pode modificar. Então, as regras são feitas para ser cumpridas. Se tu diz para o teu gerente, para o teu diretor da empresa, hoje fazer o que tu determina, faça você mesmo o que tu fez para determinar de como ia seguir a empresa. Muito obrigado, espero que eu consegui passar um pouquinho da GoFran para vocês. Espero que essa experiência que eu tive com 62 anos, iniciando há 40 anos atrás, que eu pude ajudar você a dizer que empreendedor é complicado? É. Mas o empregado também. Um dia que ele perder o emprego, ele vai ter o mesmo problema que um dia que ele não tiver as contas para pagar. Muito obrigado, uma boa tarde a vocês. Gotardo, muito obrigada mais uma vez. Volto a repetir, foi uma aula, né, da tua história. Realmente ela é muito inspiradora. E muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Com certeza o pessoal que vai ouvir vai ficar muito feliz e vai empreender nesse Brasil aí, que às vezes é difícil, mas é na dificuldade que a gente aprende. Certo, muito obrigado a todos e encerramos essa edição do nosso Shima Jovem. Muito obrigada.